Olá, sejam bem-vindos todos que estão acompanhando mais uma edição do Amazônia Check. Na última terça-feira, dia 23, o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, concedeu uma entrevista ao Jornal Nacional. A nossa equipe checou as falas e é o que nós vamos ver agora. A gente vai começar com uma fala do Ciro Gomes que diz, que discorre aí sobre a quantidade de imigrantes para a Amazônia e também fala sobre titulação de terra do INCRA. Dá uma olhada. 40 milhões de brasileiros migraram do sul, do nordeste para integrar, para não entregar a Amazônia. E sabe qual era a condição que o INCRA impunha ao amazônida, ao brasileiro que foi trabalhar e produzir na Amazônia? Mostrar que desmatou. Se ele não mostrasse que desmatou, o INCRA não dava o papel da terra. Essas afirmações, na verdade, são verdadeiras ou falsas? Então, o Ciro Gomes errou por bastante quando falou de 40 milhões de imigrantes para cá, para a Amazônia. A afirmação, portanto, é falsa. Só para vocês terem ideia, a Amazônia tem atualmente pouco menos de 30 milhões de habitantes agora, em 2022. Esse período que ele cita, aí do integrar para não entregar, já ocorreu duas vezes na história brasileira, uma durante o governo Getúlio Vargas, depois novamente na ditadura militar, e mesmo nessas épocas, dificilmente um número tão grande de pessoas poderia ser acreditado como migrantes, como migrantes aqui para a Amazônia. Só para vocês observarem bem a escalada da população aqui na Amazônia, em 1960, isso já depois do governo Getúlio Vargas, a gente tinha 5,4 milhões de habitantes na região. Na década de 80, ainda no período da ditadura militar, portanto, a gente tinha 11,2 milhões de habitantes na Amazônia e hoje a gente está com um pouco menos de 30 milhões, quase 30 milhões. Então, portanto, essa primeira frase do Ciro Gomes é falsa. Nesse mesmo trecho, a gente pode acompanhar que o Ciro Gomes também afirmou que o INCRA impunha ao amazônida que eles comprovassem o desmatamento para poder obter o título das terras. Essa afirmação é verdadeira ou falsa, Laviano? Essa afirmação é verdadeira, Mariana. O Ciro Gomes acertou nessa. E essa parte é bacana porque a gente pode dar um pouco de contexto histórico, falar um pouquinho da história da nossa região. Existia um negócio chamado Programa de Integração Nacional. Esse plano previa que 100 quilômetros de cada margem, de cada uma das duas margens das rodovias federais, seriam terras federalizadas. E essas terras federais seriam destinadas a assentamentos do INCRA, o nosso Instituto de Colonização e de Reforma Agrária. Dito isso, as pessoas, para estarem naquelas terras, precisavam comprovar algum tipo de produção rural, comprovar que estavam ocupando aquele local, que estavam morando, estavam produzindo. Então, por mais que não existisse uma lei explicitamente falando, nossa, você tem que desmatar essa área federal para poder ter o título da terra, era assim que o programa funcionava no sentido sistemático, no sentido programático da intenção do governo com esse programa. Portanto, existia o incentivo à organização de algumas culturas e de produções, e isso geralmente, para você comprovar que está preparando o terreno para a produção, geralmente o que era utilizado era justamente essa questão do desmate, do corte. A gente inclusive ouviu a Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Pará e tá tudo lá no nosso texto escrito. A gente tem uma versão escrita dessa checagem em oliberal.com e você pode conferir detalhadamente por lá. A gente vai agora para a última fala do candidato do PDT à presidência, o Ciro Gomes. Ele falou aí sobre desmatamento no estado do Pará, onde a gente está gravando esse vídeo aqui. Dá uma olhada. A área do Pará, por exemplo, o Pará já é praticamente todo desflorestado. Todo é um exagero, mas parte importante do Pará é desflorestado. E aí, Mariana, última frase do Ciro Gomes no Jornal Nacional sobre a Amazônia, verdadeira ou falsa? Então, Laviano, essa informação é falsa. O Observatório do Clima, com base em dados do MAP Biomas, afirmou que o Pará ainda tem 75% da sua área coberta por florestas. Então, portanto, essa afirmação é completamente falsa. Perfeito. Então a gente encerra aqui mais uma edição do Amazônia Check. Lembrem-se que a gente tem versões escritas para todas essas checagens lá em oliberal.com, com entrevistas. É bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente fica por aqui acompanhando as entrevistas dos candidatos à presidência, ver o que eles falam sobre a Amazônia e consultando os especialistas no assunto daqui da região para poder levar para vocês informação de qualidade sobre a região amazônica, né, Mari? É isso aí.